Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 31 de dezembro de 2024, 2 horas da tarde aqui no Cairo, também em Kiev o mesmo horário, 9 da manhã no horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. E bom, tivemos mais um ataque com mísseis e drones russos contra a Ucrânia, mas sem grandes novidades. Agora, o ataque ucraniano contra os russos hoje fez história. Pela primeira vez, um helicóptero foi derrubado a partir de um drone marítimo lançando um míssil. Olha que coisa. A gente já explicou para vocês os drones marítimos usados pelos ucranianos. Já conseguiram derrubar um monte de coisa, destruir um monte de navio. Na verdade, conseguiram derrotar a frota russa do Mar Negro inteira. A frota russa do Mar Negro teve que abandonar Sevastopol e se refugiar aqui em Novorossiysk, permitindo que a Ucrânia voltasse a fazer comércio de grãos aqui no Mar Negro, né? Isso graças a esses drones marítimos ucranianos. Mas eles tinham um problema. Os russos começaram a atingir esses drones marítimos com helicóptero. Eles iam com helicóptero, iam atirando nesse drone e destruíam o drone. Qual foi a resposta dos ucranianos? Eles colocaram um lançador de foguetes dentro dos drones para atingir helicópteros. Até aqui não tinham conseguido derrubar nenhum helicóptero, já tinha alguns acidentes, já tinham conseguido atingir helicóptero, mas o helicóptero não caiu e coisa e tal. Dessa vez foi o serviço completo. Pela primeira vez, um drone ucraniano conseguiu derrubar um helicóptero russo no Mar Negro, aqui no Cabo Tarrankut, e um helicóptero caiu, outro ficou danificado com esses drones, com esses mísseis lançados pelos drones ucranianos. Isso é excelente, porque isso agora coloca um custo muito maior para a Rússia tentar destruir os drones marítimos ucranianos, deve aumentar em muito a eficácia deles, né? Bom, além disso, os ucranianos atingiram alguma coisa aqui em Sevastopol, teve grandes explosões por aqui, também aqui em Kursk, também em Smolensk, em Oriol, em várias outras regiões, teve também explosões com drones ucranianos, né? Teve também uma troca de prisioneiros aqui entre a Ucrânia e a Rússia, uma excelente notícia isso. 11 soldados do Azov retornaram para a Ucrânia, uma ótima notícia isso. Na linha de frente, nenhuma grande novidade, segue o mesmo padrão, mas muita gente se pergunta, será que é arriscado essa estratégia ucraniana de deixar os russos avançarem um pouquinho, mesmo matando muitos soldados russos? Vamos ver uma thread sobre isso aqui, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Janja Pinguça, Desce Profanado, Sobe Abençoado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Rússia lançou um ataque com vários drones e mísseis contra a Ucrânia. Teve um míssil Kinjal que foi derrubado, com certeza em direção a Kiev. Dos 6 mísseis Ra-69, 5 foram derrubados, mas os mísseis Ra-22 e o Iskander foram 8 Ra-22 e 6 Iskander, esses conseguiram atingir o alvo, infelizmente. Os drones, todos os 40 drones lançados pelos russos foram derrubados, seja pela defesa aérea regular, seja por guerra eletrônica, né? Então não foi um ataque que gerou muita consequência para a Ucrânia hoje. O assunto que todo mundo está falando é esse feito histórico. Pela primeira vez, um drone não tripulado ucraniano derruba um helicóptero que tinha tripulação, que tinha piloto, que tinha gente lá. Repara como é que o custo ficou caro para a Rússia agora, né? Piloto de helicóptero é caro de você... Os russos não ligam para a vida, tá? A vida deles, eles não estão nem aí. A vida deles pode morrer tudo. Mas o custo de você treinar um piloto de helicóptero é grande, né? Então aqui, ó, o GUR conseguiu, pela primeira vez, destruir um alvo aéreo usando um drone naval lançando mísseis, né? Isso significa que, é o que eu falei para vocês que iria acontecer, né? Os ucranianos estão aperfeiçoando essa arma. Esse negócio de drone naval é uma novidade, uma coisa que não é que nunca tinha sido usado antes, mas ainda era muito pouco usado, né? A Ucrânia começou a usar isso em grande escala, justamente contra a frota russa do Mar Negro, e agora com essa possibilidade de lançar foguetes contra os helicópteros russos, a situação fica muito mais complicada, fica muito mais caro para os russos impedir esses ataques ali, né? Durante uma batalha próxima do Cabo Tarrankut, na Crimeia, o drone lançou 2 mísseis R-73, míssil de curto alcance, e derrubaram um Mi-8, um helicóptero Mi-8 russo, com outro helicóptero sendo também atingido, não caiu, mas foi atingido também, né? Então, um excelente resultado, isso tá aqui, ó. O boom é especial, o pessoal mostrando aqui a imagem,
do míssil lançado e o helicóptero caindo lá na água, né? Aqui a visão do drone, tá vendo? O helicóptero está atirando no drone para tentar destruir o drone. É assim que os russos têm feito o ataque contra esses drones ucranianos. Aí agora o drone vai lá e consegue atingir o helicóptero e o helicóptero explode ali, ó. Muito bom. E tem a confirmação, tá? Tem os russos já confirmando aqui que o helicóptero foi derrubado, tá aqui o pessoal reclamando pra caramba aqui. Bem, aqui está a primeira derrota de um helicóptero Mi-8 por um ataque de drone ucraniano, né? Esse perigo era evidente desde a primeira vez que apareceu esses mísseis ucranianos nos drones, né? Ou seja, o que eles não estão falando aqui é justamente que, né, é lógico que os ucranianos estão melhorando esse aspecto, né? Estão melhorando esse drone, aperfeiçoando essa técnica, e agora vai ficar mais difícil para os russos, né? A Ucrânia derrubou um helicóptero com um drone marítimo, né? E é aquilo que eu falo, o custo dessas coisas é muito diferente. Esse que é o ponto. O helicóptero custa dinheiro pra caramba. O drone ucraniano também é caro, mas não é uma coisa que você faça. Mas em termos militares, é baratíssimo, né? E ainda tem o piloto, ainda tem a equipe do helicóptero ainda que os russos perderam, né? Que, ó, os russos realmente não são bons em guerra, deviam achar um outro hobby novo, né? É isso daí. Aqui, ó, o rádio interceptado obtido pela inteligência, o piloto do helicóptero Mi-8 foi atingido por uma Magura V5, né? Entrou em pânico e explicou a natureza da consequência como incêndio, né? Pegou fogo no helicóptero dele. Aqui, ó, houve um bang, né? Houve uma explosão, foi atingido, foi lançado da água. Depois que teve algum outro flash, eu não sei onde ele foi, mas esse primeiro foi direto para mim e explodiu algum lado perto. Eu sinto no helicóptero, alguns sistemas estão falhando. Ou seja, acabou o helicóptero caindo, o cara se ferrando por conta disso, né? Que lindo isso, a Ucrânia fazendo história e pode se preparar, é só o primeiro de muitos, né? Mas não foi só isso não, tá? Também os ucranianos atingiram alguma coisa em Sevastopol, um monte de explosões em Sevastopol. Aqui, ó, Sevastopol é nessa região aqui, né? Então esse caso do helicóptero foi aqui no Cabo Tarrankut e aqui em Sevastopol também teve explosão aqui, a gente não sabe do que ainda, né? Além disso, os ucranianos também atingiram um depósito de óleo em Smolensk, né? Parece que foi uma dúzia de explosões muito poderosas foram ouvidas, de acordo com o governador regional. Fragmentos de um drone caíram no depósito de óleo, causando vazamento de óleo e ignição de lubrificantes, né? Assim, eles não querem dizer que foi o drone ucraniano que atingiu o depósito. Os drones foram todos derrubados, 100% derrubados. Mas os fragmentos do drone caíram e explodiu a coisa toda. Enfim, é normal isso daí, né? Smolensk, vocês sabem, é aqui no norte, perto da Polônia, aqui nessa região que teve esse depósito de óleo destruído ali, né? Tá incêndio enorme aqui. Não foi pedacinho do depósito de óleo que caiu, não. Pegou fogo em tudo lá, ó. Pegou fogo no depósito de óleo inteiro. Ou seja, o ataque foi um sucesso mesmo, né? Outra coisa, os ucranianos também atingiram Ligov mais uma vez, né? Ligov, vocês sabem, é essa cidade aqui perto da região ocupada pela Ucrânia aqui em Kursk, e é usada como base pelos russos para fazer o contra-ataque deles aqui. Então os ucranianos têm visado bastante a cidade de Ligov, atingiram mais alguma coisa lá. A gente também não sabe exatamente o que foi atingido, só sabemos que teve coisas atingidas ali em Ligov de ontem para hoje, né? Bom, falando sobre a linha de frente, como eu falei, não tem nenhuma grande novidade. As unidades da 14ª Brigada Mecanizada Ucraniana repeliram um ataque russo ali na região de Kupiansk. Os russos, mais uma vez, perderam um monte de gente, perderam um monte de equipamento e não conseguiram avançar nada. Mas vocês sabem que a estratégia dos ucranianos aqui tem sido deixar os russos avançar um pouquinho, não se preocupar em manter cidade, em segurar a cidade, deixa os russos avançarem desde que eles paguem o pedágio, né? Desde que eles morram em grande número ali e percam muitos blindados. Então essa é a estratégia, né? Agora, algumas pessoas começam a se perguntar se será que isso não é um problema, né? Que, por exemplo, no ano de 2024, ao custo de 400 mil soldados russos e vidas russas e norte-coreanas, a Rússia conseguiu conquistar 2.800 km² da Ucrânia, aproximadamente o tamanho do estado de Rhode Island lá nos Estados Unidos, né? Ou 0,46% da Ucrânia, do território ucraniano. Ou seja, é o que eu falo para vocês, o avanço russo foi ridículo, não fez nenhuma diferença. Só para lembrar para vocês, a Rússia chegou a ocupar cerca de 30% do território ucraniano. Hoje ocupa 18% do território ucraniano. A Ucrânia reconquistou
uma parte considerável nas contraofensivas lá no norte, Kharkiv e Kherson, né? Agora, os russos estão gastando um monte de soldado, um monte de equipamento para conquistar merreca, pouquíssimas cidadezinhas sem importância. A questão toda existe um risco nisso, né? O pessoal está falando aqui, qual que é a ideia que os russos têm nessa história, né? O René Duba pergunta aqui como esses pequenos passos russos de avançar conseguiriam realmente funcionar, eles conseguiriam alguma coisa com isso, né? E aquele negócio, a gente já ouviu que a Rússia mudou suas táticas e coisa e tal, mas como que os números de mortos cresce, né? Ou seja, a Rússia não mudou, ela continua usando o moedor de carne com os soldados dele, né? O Zerg Rush, que já usava há muito tempo, né? E como é que os russos esperam com isso, né? E aí teve uma entrevista com um soldado russo que fugiu para a Ucrânia e algumas mensagens para juntar a coisa toda, né? A ideia da Rússia é justamente aquela situação de isso é o melhor que a gente pode fazer no momento. O Putin está nessa situação simplesmente porque ele não tem outra alternativa. Então ele sabe que ele não vai conseguir nada com isso, ele não vai conseguir fazer alguma coisa. A única expectativa dele é que ele consiga fazer o mundo abandonar a Ucrânia. Seria a única alternativa. Ou então fazer os ucranianos quererem abandonar o Zelensky ou abandonar a guerra. Não vão conseguir fazer isso, eu estive lá na Ucrânia. É lógico que o pessoal lá está cansado de guerra, ninguém aguenta a guerra mais, mas a verdade é que eles sabem que a consequência de acabar com isso agora é condenar todas as gerações futuras de ucranianos, né? Então o pessoal não vai parar agora, não tem esse negócio, né? E aí o que o cara está explicando aqui é que a estratégia do Putin, ele sabe que ele não vai conseguir nada com isso, ele continua fazendo isso justamente porque é a única coisa que ele pode fazer. Isso significa que eles estão maxed out, ou seja, eles estão no máximo que eles conseguem, eles não conseguem fazer mais do que isso, né? O Putin quer passar para os seus sujeitos lá, para os cidadãos russos, né, que ele acredita que ele vai ganhar essa guerra, mas na verdade ele não sabe como fazer isso, ele não tem como fazer isso de fato, né? Até essa coisa do Trump apoiar o Putin e coisa e tal, isso é para tentar convencer os russos de que o Trump vai fazer um milagre, vai abandonar a Ucrânia e coisa e tal. Não vai. O problema do Putin é simples. Se ele sair da guerra agora, ele cai, ele é suicídio político dele, né? Então essa é a situação no final das contas. Não tem chance mesmo esses ataques russos pequenos de darem certo. Agora, outra coisa que está para acontecer, né? Está aqui, ó, o propagandista Z começaram a espalhar a informação de que as Forças Armadas ucranianas estão preparando uma nova ofensiva, né? O Romanov já falou esse tipo de coisa. Aqui, ó. No dia 7 de janeiro de 2025, o cara disse até a data, né? Vamos conferir se ele está falando a verdade. Geralmente não, tá? Eles estavam falando que era em outubro, estavam falando que era agora em dezembro, depois falaram que era no início de janeiro, estão falando agora no início de janeiro, mas eu já disse para vocês, vai ser na primavera deste ano, primavera de 2025 vai ser a contraofensiva ucraniana, né? Mas bom, vamos ver, pode ser que eu esteja errado, eu não tenho nenhuma informação adicional, tá? Eu tiro essas informações do que eu vejo aqui, né? No dia 7 de janeiro de 2025, o inimigo vai atacar uma junção de Kursk e Belgorod, e ele colocou uma força de 20 mil soldados, incluindo aqueles treinados no ocidente, colocados na região de Donetsk. Eles realmente esperam que o setor de Belgorod seja reforçado, né? Os russos estão preocupados com isso. Eu não sei onde é que vai ser a ofensiva ucraniana, mas faz sentido que seja em Belgorod. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o Lavrov, que falou um monte de besteira ontem, mas a gente já falou sobre isso ontem, não tem muito a acrescentar aqui, né? Bom, houve uma troca de prisioneiros de guerra que incluiu 13 membros da Brigada Azov que ficaram 3 anos presos lá com os russos, né? Realmente uma coisa muito triste, né? Eles defenderam Mariupol por 86 dias, depois foram presos, interrogados, torturados, mas felizmente voltaram para casa os garotos. Que bom que isso aconteceu, né? Bom, uma outra notícia, olha só o pessoal colocando aqui, né? O pessoal da Terra, lógico que seria Roussetti, né? Em retaliação contra a guerra, Kiev não renova acordo que permitia a passagem do gás russo para o território mediante pedágio, não sei o que lá. Aí está reclamando aqui que a Europa vai sofrer as consequências, que isso é uma irresponsabilidade dos ucranianos e coisa e tal. Caramba, olha o absurdo de fazer uma matéria desse jeito, né? Em retaliação contra a guerra. Se fosse em retaliação contra a guerra, a Ucrânia tinha fechado o gasoduto no dia 1º da guerra, né? Por que manteve, né? A Ucrânia manteve porque havia contrato justamente com os países da Europa. A Ucrânia honrou o contrato que havia escrito, que tinha assinado. O contrato venceu dia 31 de dezembro. Renovar contrato não é obrigação de ninguém. Renovar você renova se quiser.
Então a Ucrânia respeitou o contrato, agora cortou, agora acabou, não vai ter mais contrato. E é lógico que tem que ser assim mesmo, né? Não tem retaliação nenhuma isso daqui, né? E o mais interessante do artigo, eles falando, não porque isso vai ser um problema para a Europa, né? Para a Rússia não vai ter problema. Disse o Putin que nós vamos sobreviver, a Gazprom vai sobreviver. E se o Putin disse, vocês sabem, né? É verdade, né? Na cabeça das Russétia, porque só pode isso. É o que eu falo para vocês, o pessoal coloca essa ideia de que a Europa depende do gás russo. E de fato, a Europa errou ao ficar muito dependente do gás russo. Mas a verdade é a seguinte, da mesma forma, a Rússia depende do dinheiro da Europa na compra desse gás. Sem o dinheiro da Europa para comprar esse gás, a Rússia está fodida. O fechamento desse gasoduto vai ser muito pior para a Rússia do que para a Europa. Ah, mas a Eslováquia e a Hungria vão ficar sem coisa? Ah, mas só comprar do Qatar, igual a Alemanha está comprando, comprar de outro lugar. Tranquilo, eles vão se virar, não vai ter problema nenhum. Quem está realmente preocupado é o Fico e o Orbán, porque eles lucram com isso. Eles pessoalmente, não é o país, não é a Hungria e a Eslováquia. É a empresa do Fico que compra o gás barato da Rússia e revende mais caro lá para o pessoal da Eslováquia, né? Mesma coisa que o Orbán faz na Hungria. Então, ou seja, esse pessoal que está chateado e vai perder mesmo a boquinha deles. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.